Fala, família BSS, tudo bom com vocês? Bora para mais um Top 5 BSS, onde comentaremos 5 assuntos importantes da semana, assuntos mais relacionados a bastidores do que aos jogos. E vamos começar com o assunto número 1, que é Danilo Barbosa. Sim, o Santos está interessado em contratar Danilo Barbosa, volante do Botafogo. O clube quer montar um time competitivo para 2025, agora que garantiu vaga na Série A do Brasileirão. E o Danilo, ele tem contato com o Botafogo até junho de 25. Então, a partir de janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato. O Santos, ele pretende oferecer compensação financeira para garantir o jogador já nesta pré-temporada. O Botafogo diz que só tratará de negociações após o fim do Brasileirão e da Libertadores, o qual ele está disputando a final. O Danilo, ele foi um jogador que foi importante para o Botafogo. Ele teve 45 jogos na temporada, 3 gols, 1 assistência e 10 cartões amarelos. No Santos, a gente já sabe que temos outros volantes, né? Tem o João Schmidt, o Diogo Pituca, o Sander, o Tomás Rincon, o Alisson e o Vinícius Balieiro, e esses dois últimos devem sair. Então mantenham-se os outros 4. O Danilo, ele já atuou na Espanha, Portugal, Bélgica, França, e no Brasil já jogou pelo Palmeiras e pelo Vasco. Então, é um jogador que, sim, tem um nível não tão a mais assim, digamos, do que o Schmidt e o Pituca, né? Mas é um jogador que agregaria muito valor ao elenco. A questão realmente é só pelo número de volantes, né? Que existem posições mais carentes para o Santos gastar parte do seu orçamento. Então, na minha opinião, talvez não seria o ideal buscar um jogador dessa posição. Bora então para o quarto assunto. Gabigol. O que temos para falar de Gabigol? Bom, o Cruzeiro, ele recentemente foi apontado como provável destino do Gabigol para 2025, mas o Santos, de volta agora à Série A, ainda vai tentar a sua contratação. O Gabigol anunciou recentemente que vai deixar o Flamengo em dezembro, e aí logo após já surgiram notícias de um acordo verbal com o Cruzeiro, para um contrato de 4 anos, porém o Santos ele tenta convencer a retornar ao clube onde foi formado e está em diálogo com ele e seus representantes para desenvolver um projeto. Embora o Cruzeiro possa fazer de Gabigol o jogador mais bem pago do Brasil, dirigentes do Santos acreditam que a oferta do Cruzeiro seja menor do que o divulgado. O Santos ele oferece 2 milhões de reais mensais e estuda aumentar para atraí-lo, destacando o vínculo emocional do jogador com o clube e o número 10 reservado para ele. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou em entrevista que o clube está na disputa, reconhecendo o carinho do atleta pelo Santos e seu desejo por novos desafios. Gabigol foi formado no Santos, né? Estreou em 2013, substituiu o Neymar, né? Não substituiu, mas era o jogador assim, quem tinha maior esperança de substituir o Neymar. Em 2016 ele foi vendido à Inter de Milão, passou pelo Benfica, retornou ao Santos em 2018 e mais o clube não pôde mantê-lo e ele acabou se transferindo para o Flamengo. Para quem não lembra, Gabigol no Flamengo venceu Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, foi um jogador muito importante para a história do Flamengo, se tornando um dos ídolos do clube em sua história. Porém, agora vindo mais para a minha opinião, recentemente não fez tantos jogos, né? Não foi um jogador que conseguiu manter uma sequência de jogos no Flamengo. Eu estou dizendo mais para essa temporada, tá? E aí, talvez eu, por exemplo, não acho uma boa ideia pagar esse tanto de salário mais, enfim, bônus, luvas, para um jogador só. Eu acho que seria mais inteligente você ir atrás de vários jogadores para aumentar o nível desse elenco do que gastar tudo em um jogador que não vai ser um jogador que tende a resolver todos os problemas do Santos. Ainda mais o Santos tem um problema que a bola não chega no atacante, né? Então, o que adianta gastar muito no atacante se o time inteiro não consegue trazer a bola para ele? Então, enfim, eu ainda tenho minhas dúvidas quanto a essa operação. Bom, vamos para o assunto número 3, falar de Pedro Caixinha. Sim, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, reuniu-se com a comissão técnica de Pedro Caixinha, que deu sinal positivo para entregar o projeto do clube em 2025. A notícia é do Diário do Peixe. O Pedro Caixinha ele trabalhará com os auxiliares Pedro Malta e José Bellman e o preparador físico Polvius Christis. José Bellman já está em processo de transferência familiar para Santos, indicando
comprometimento com o clube. Correção aqui, a notícia ela é do Diário do Peixe, mas se eu não me engano foi dada pelo jornalista, se eu não me engano chama José Loreto, jornalista de Bragança, que descobriu que o filho do auxiliar do Pedro Caixinha, ele já está matriculado em uma escola em Santos, e aí já foi um princípio para fazer o jornalismo investigativo aqui. O Pedro Caixinha, de 53 anos, para quem não sabe, ele é ex-goleiro e possui um currículo extenso como técnico, incluindo passagens por Santos Laguna, Rangers, Cruz Azul, Al-Shabaab, Talheres e Red Bull Bragantino. O Santos pode conquistar o título da Série B, agora contra o CRB, né? No caso, conquistou, mas está planejando rescindir com o Carille, que possui uma cláusula de renovação e bônus pelo acesso. Inicialmente, o Santos ele queria contar com o Jorge Sampaoli, mas a vaga na Série A foi confirmada tarde demais e o técnico acabou fechando com o Rennes, da França. Após a saída de Sampaoli dos planos, o clube considerou Antônio Oliveira, ex-Cuiabá e Corinthians, e o Pedro Caixinha como opções, optando agora por Caixinha. O coordenador Alexandre Galo não deve permanecer no clube. Uma lista de reforços sugerida por ele foi recusada pelo presidente Teixeira, que está liderando as negociações para o elenco de 2025, tanto para jogadores quanto para técnicos. Então, tá aí a notícia do Diário que foi do José Loreto e o Diário de Peixe apurou. É um técnico que, assim, eu gostei muito de assistir os jogos dele no Bragantino. É um time que me dava gosto de assistir, sempre pareceu muito organizado e um estilo mais ofensivo do que a gente está acostumado nos últimos técnicos do Santos. Porém, a gente tem que lembrar que o Bragantino já é um projeto mais estruturado, né? A base do time se manteve a mesma, um estilo de jogo mais posicional. O Maurício Barbieri, antes do Caixinha, já havia implementado esse estilo, então foi mais uma continuidade de trabalho, claro que algumas diferenças, mas a base estava ali. Então, nós não sabemos o que um treinador que pega um time em processo pode fazer com o time do Santos, que vai ter essa mudança brusca, tanto de jogadores quanto de estilo de jogo. Então, fica aí a dúvida, né? Se ele realmente é o nome mais indicado. Porém, visto ao que ele já fez no Bragantino, não fez uma boa temporada nesta temporada, claro. Porém, eu acho que ele conseguiu organizar bem esse time do Bragantino em momentos, principalmente na temporada passada, e acredito que pode ser um bom nome, sim. Bom, vamos para a quarta notícia, né, o assunto. Falar de Luca Meireles. Sim, o atacante Luca Meireles, destaque do Sub-17 do Santos, renovou o contrato até o fim de 2029. O contrato anterior era de agosto até agosto de 2027. A renovação inclui aumento salarial e elevação de multa rescisória como valorização por seu desempenho. Meireles, formado na categoria de base do Santos, é um centroavante com boa finalização e jogo aéreo. Em 2024, ele marcou 28 gols e deu uma assistência em 44 jogos, jogando também no Paulistão Sub-20, onde fez 7 gols em 10 jogos. Além de atuar no Sub-17, ele participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Brasileirão de Aspirantes Sub-23. Meireles é artilheiro e capitão do Sub-17, liderando o time ao título estadual conquistado sobre o São Paulo. Inclusive, ele até entrou no jogo hoje contra o CRB, mas entrou naquela fogueira como é de praxe com os jogadores da base, né? Entrou, se eu não me engano, na vaga do Juliano, sem posição nenhuma, o Santos com 3 atacantes. Tava uma várzea esse final. Mas é um moleque muito promissor, muito, muito, muito promissor. As referências dele são as melhores possíveis. É um jogador que o Santos tem que tomar todo o cuidado para fazer a transição dele profissional da melhor forma possível, para ele se adaptar, poder trazer retorno técnico para o time e futuramente uma venda que possa engordar bastante os cofres do clube, né? Mas então achei bem acertada essa renovação, porque aí você já consegue estruturar uma multa boa que seja vantajosa para o clube. E então vamos para o último assunto, que provavelmente foi o mais comentado recentemente, que é sobre Neymar. Bom, Neymar
O Santos ele tem uma reunião marcada com o pai de Neymar na próxima semana para discutir as condições de um possível retorno do jogador. Essa notícia do GE. Não há negociação em andamento, pois o retorno depende da rescisão do contrato de Neymar com o Al Hilal da Arábia Saudita. A reunião envolverá o presidente Marcelo Teixeira e alguns membros da direção santista, além do pai do Neymar. O Santos planeja um projeto financeiro para viabilizar a contratação, mas ainda não apresentou proposta oficial. A diretoria quer estar alinhada com a família de Neymar para agir caso ele fique disponível, seja em janeiro ou no meio de 25. O pai de Neymar está negociando com o Al Hilal uma possível rescisão, que é complexa devido aos valores altos e à marca do clube saudita. O Santos espera que a reunião forneça clareza sobre as possibilidades a curto prazo. Neymar, ídolo do Santos, ele foi convidado para o jogo hoje contra o CRB, mas ele não pôde comparecer por compromissos de recuperação física impostos pelo Al Hilal. Então, o sonho de todo santista, né? A volta do Neymar, que realmente é uma volta difícil, né? De acreditar, porque é um jogador, querendo ou não, por mais que não desempenhou muitas essa temporada, mas é um jogador muito caro, né? O Santos vai ter que estruturar um projeto que possa financiá-lo. Porém, eu não vejo ele saindo, a minha opinião pessoal, né? Eu não vejo ele saindo antes do contrato, até porque provavelmente isso acarretaria num prejuízo grande para o Al Hilal, o que eu não acho que eles aceitariam, né? Ou ele não pagaria essa multa. Então, eu acredito que se o Neymar vier, vai ser no meio do ano, quando o contrato dele acaba. Mas eu espero muito que venha, porque é um jogador que com certeza traria muito retorno técnico para o Santos e muito retorno também de marketing financeiro, pode atrair outros jogadores para jogar o Brasileirão. Então eu espero muito que dê tudo certo. Esse é um desejo pessoal meu também. Gosto muito do Neymar, espero vê-lo de novo com a camisa do Santos. Bom, esses foram os 5 assuntos da semana. Vamos passar rapidinho aqui na agenda de jogos, né, como nós sempre fazemos. Como estamos em final de temporada, nós temos apenas 2 jogos, né? Amanhã, dia 18 de novembro, teremos Santos e Botafogo, válido pela semifinal do Brasileirão de Aspirantes, às 7 horas. Inclusive, o jogo será na Vila Belmiro, com entrada gratuita. Então, se puder, vá apoiar nosso time sub-23. E, para acabar a Série B, teremos Sport e Santos pela última rodada, dia 24 de novembro, domingo, às 6h30. Mas é um jogo que não vale nada, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se possível, torne-se membro. Siga-nos nas redes sociais, @blog Sou Santista. Temos Instagram, Twitter, TikTok, Quai. Enfim. Então, vejo vocês no próximo domingo. Abraço e tchau, tchau.